Hoje eu quero falar sobre algo que o Senhor vem colocando em meu coração esses dias. Nós temos trabalhado muito isso com os Strongs, às segundas-feiras. Deixar logo um spoiler aqui, os homens que ainda não têm participado, nós nos reunimos toda segunda-feira, às 21 horas, né, numa sala online, e tem sido muito poderoso o que Deus tem construído em nós. Até tentaram ontem mudar o nome dos Strongs aqui, disseram que não ia ser homens fortes, ia ser homem chorão, porque o que tinha de homem chorando nesse lugar aqui, irmão. Mas eu louvo a Deus por isso, porque é a prova de que Deus tem quebrantado o nosso coração, Ele tem tido acesso. Nós precisamos caminhar e trilhar esse caminho de que homem não chora, de que homem é duro. Irmãos, muito pelo contrário. Tem um versículo, inclusive, que eu acho lindo, quando a Bíblia fala que Jesus chorou, né? E Ele chorou porque se compadeceu daquele povo. E nós precisamos identificar onde é que está esse coração perdido em nossa história, associá-lo ao Senhor, buscar, né, esse coração que chora, que se compadece, que ajuda, que serve, e não que é o cabeção, segundo a Bíblia, né? O homem é o cabeça, mas aí se a gente não tiver com Jesus, a gente se torna os cabeções e começamos a fazer tudo errado, e em nome do Senhor. E isso é perigoso e tem sido destrutivo. Então hoje eu quero falar sobre conhecer e ser. É algo que eu tenho percebido que na minha caminhada foi uma das coisas mais difíceis. Quando nos é apresentado o Evangelho, é apresentado Jesus, e nós entendemos que é o único caminho, o caminho que traz a salvação. Mas nós entramos na igreja, conhecemos, nos alegramos, entendemos até que algo mudou dentro do nosso coração. E nós passamos a criar expectativas a partir dali, de que tudo vai se resolver em um passe de mágica. Tudo vai começar a se encaixar muito rápido. Tudo vai começar agora a ter resposta e vai fluir. E eu quero não te desanimar, mas te dizer que não funciona assim. As coisas não funcionam em um passe de mágica. Na verdade, o que acontece de imediato, que a Bíblia nos garante, é que o nosso espírito automaticamente é recriado. Aquela desconexão que tínhamos de Deus por causa do pecado, ela é rompida. Através da confissão em Jesus, nós nos ligamos de novo e temos acesso a Deus como um Pai. A Bíblia fala que foi para isso que Jesus veio. Ele morreu para nos dar o poder ou o direito de ser chamados filhos de Deus. Eu começo pensando que a partir daqui, já que nós vamos falar sobre o conhecer, é algo que eu queria dar uma introdução para você, talvez, já se localizar e perceber que muito nos foi falado que Jesus era para nos salvar do inferno. Sim ou não? Se Jesus morreu para me livrar do inferno, então eu posso levar a minha vida até perto da morte, e quando for para eu morrer, aí eu decido se eu quero ir para o céu ou para o inferno, é assim? Mas se a coisa não for muito bem esclarecida, termina parecendo que é isso. Jesus, ele é importante para a hora que eu for morrer. Na hora que eu for morrer, eu tenho que ter uma escolha de não ir para o céu ou para o inferno. Eu falei isso aqui ontem, algo bem interessante, e não sei se você concorda comigo, mas entre uma luta, o bem e o mal, você concorda comigo que o bem sempre vai vencer o mal? A Bíblia, na verdade, já fala que já foi vencido, Jesus já venceu. As coisas só não se concluíram ainda, para nós, na verdade, para nós. Mas entre escolher o bem ou o mal, é um direito seu. Mas que o bem vai vencer o mal e já venceu, é fato. Isso não vai mudar. Logo, eu preciso entender o que é, ou melhor, onde eu estou dentro desses dois lados, que a Bíblia também não diz que tem um terceiro. Ela só fala de dois. Quando Jesus vai falar e orientando, ele diz: 2 caminhos eu ponho diante de você: vida e morte. Uma porta estreita e uma porta larga. E quando ele ainda quer dar uma dica, ele diz: escolhe, pois, a vida, para que viva. Então eu penso que Jesus, ele veio para um pouco mais. Ele veio para nos dar o direito de ser chamados filhos de Deus. Quando eu entendo o que é ser filho de Deus e me torno um filho de Deus, eu tenho direito ao céu. Aí se cumpre ou você não ir para o inferno. Vocês estão entendendo?
Então, na verdade, é uma caminhada, por isso que ele diz que ele não é um botão, ele é um caminho a ser trilhado, não é um botão a ser apertado e tudo se resolve. Nós precisamos desconstruir muita coisa para poder ter o coração tranquilo de receber verdades profundas. Porque nós buscamos muitas coisas, e essas coisas que nós buscamos, na maioria das vezes, se tornam acúmulos. E eu não sei quanto a você, ele aqui tinha costume de dizer que eu gostava de juntar muita coisa. Esse pastor, você junta muito entulho, você junta muita bagunça. Me ajude, amor. Eu estou melhorando. Eu sempre tinha uma expectativa de qualquer pedaço de madeira, de fio, alguma coisa, uma hora ou outra eu iria precisar, iria servir. Então eu ia juntando, eu olhava, naquela hora não serve para nada, eu disse, mas vai que eu precise. E eu não sei se você já viu que é terrível, quando você precisa, você lembra que era aquilo que você tinha, você jogou fora. Mas, de certa forma, o acúmulo, em muitas vezes, ele termina se apropriando de um espaço, de algo, que fica ali amontoado, talvez pesado, e impedindo de que seja usufruído de outras formas. Porque nós criamos a expectativa sempre de consertar, de reparar, então a gente vai juntando aquelas coisas, se quebrar eu já tenho. Então assim, esse entendimento, ele é cultural, e nós vamos vivendo a nossa vida, mesmo quando entramos em Jesus dessa forma. A gente não consegue, talvez, ser completamente liberais por causa disso, porque se eu dou, vai faltar, se eu dou, sei lá, eu preciso e não tenho, então é melhor ter 2 em casa do que só ter um. E isso, se nós não tivermos cuidado, é muito sutil. É muito sutil, porque faz parte do nosso conhecer, o nosso conhecimento, a nossa ótica de vida, ela termina nos aplicando condutas e escolhas que, às vezes, é tão profundo, que você chega e diz, eu não vou fazer isso. E 2 minutos depois você se pega fazendo exatamente aquilo, e alguém vai te dizer, rapaz, você não disse que não ia fazer, e a pessoa nem viu o que está fazendo. Vocês concordam comigo? Porque tem coisas, irmãos, que é muito enraizado. Por isso que a Bíblia vai falar em muitas passagens sobre nós termos cuidado sobre raízes de iniquidade. Vai falar que a árvore plantada, onde as suas raízes estão juntos a ribeiro, ela dará fruto, não secará. Sempre tem uma conexão com raiz. Raiz, ela lembra muito a gênesis de tudo, onde tudo começou. E na maioria das vezes, onde tudo começou, está muito escondido já, está muito lá atrás. E nós seguimos o nosso caminho em disparada. E talvez para alguns, se eu perguntar quanto tempo você já aceitou Jesus, você vai dizer e vai lembrar. Outros nem tanto. E talvez nem vá lembrar mais de como foi aquela emoção daquele dia. E eu penso que é algo que é difícil de se esquecer. Pelo menos eu não consigo, e quando eu estou focado do primeiro dia que eu tive esse contato poderoso com o céu, irmãos, eu consigo sentir no meu corpo a emoção e a sensação que foi transmitida naquele dia. Porque para mim é importante, ainda que o tempo tenha passado. Vocês estão comigo? Então, pensando nesse conhecer, hoje nós temos visto no mundo, por causa da tecnologia, que muitas pessoas estão confundindo-se com ter acesso com conhecer. As pessoas, por um clique, ela pode ter acesso a muitas informações, mas isso necessariamente não as fazem conhecedora. Eu já dei um exemplo de que você pode olhar no YouTube, ou sei lá, no Google, e pesquisar e ver como faz a cirurgia para... No meu caso, eu estou conseguindo tomar uns medicamentos, está funcionando. Para emagrecer, vamos lá, dar um exemplo. E o cara mostra lá, cortando o bisturi tudo direitinho. Você viu como é que faz, o cara te mostrou tudo direitinho, mas você fazendo vai dar certo? Me ajude, gente. Então, você teve acesso a uma informação que até dá certo, mas isso é diferente de conhecer. Vocês concordam comigo? Conhecer a ponto de dominar, conhecer a ponto de executar, é diferente. Tem pessoas que têm acesso à igreja, têm acesso a algumas informações, mas não conhecem todo o seu contexto para poder ser, ou melhor, tornar-se alguém. E as pessoas param. Em outro versículo que eu poderia te dizer, que a Bíblia fala, Tintim, que Jesus é a porta. Ou seja, as pessoas encontram a porta de salvação e param aí. E quando você vai conversar com pessoas e entendem isso,
E eu louvo a Deus pela oportunidade, irmãos, isso não tem nada a ver com minha casa em particular, mas com a oportunidade de ter pessoas nesse lugar que dão testemunhos de dizer, eu já estava no Evangelho, eu já tinha tido acesso à igreja, conhecia, servia há tantos anos, mas agora eu conheço, agora eu tenho um relacionamento. Então, eu penso que a partir daí a coisa começa a funcionar, que é o mesmo paradigma de Jó. Jó, a palavra fala que ele conhecia até, mas o conhecer dele, no meu ponto de vista, ele tinha acesso a informações, porque você não pode conhecer algo que você não se relacione. Você pode ter informações, mas o conhecimento vem a partir do relacionar-se, do você envolver, do você gastar tempo, a ponto de que você começa a lidar com aquilo, e aí você se torna, de repente, aquela própria situação. Que é o que eu penso, quando eu vou olhar para a Bíblia, que é a expectativa de Deus e de Jesus, que nós nos tornemos como Ele é. E para isso nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, que é o que a palavra fala. Mas nessa internet toda hoje, as pessoas em um clique, têm tido muitas coisas. Em um clique as pessoas estão falando muitas coisas. É muito rápido aqui se eu chegar para você e perguntar... Tem quanto tempo que eu estou ministrando? Vocês estão jogando contra mim, para depois dizer que sou eu que demoro. O relógio já está me avisando. Quando você para pensar nessas questões de informações, eu vejo que essa confusão, ela está muito inserida dentro da igreja, no contexto de corpo. E eu poderia até sair do âmbito religioso e dizer no contexto família, no contexto casa. E aí eu posso descer um pouco mais e chegar no homem e na mulher como indivíduo. E você vai perceber que existe muito acesso ao que talvez seria, mas nós não conhecemos, segundo o querer de Deus, como deveríamos funcionar. Eu já fiz essa pegadinha com os homens em uma determinada reunião e perguntei, quantos homens tem aqui? Rapaz, pense que homem, se você tocar nesse ponto, ele é rápido para levantar a mão. Levantou a mão todo mundo. Eu disse, se eu falar que você não é? Meu irmão, teve uns 2 visitantes que me olhou com uma cara feia, atravessou o olho para mim, eu disse, calma, eu vou terminar. Porque no nosso contexto de homem, nós nos confundimos com sexo masculino. Mas ser homem, segundo o que Deus espera, é completamente diferente do sexo que determina quem você é. E nós precisamos não misturar as coisas, porque senão vai dar trabalho de resolver depois. Porque Deus tem uma expectativa para o homem, principalmente para o homem do sexo masculino mesmo, não o que estão dizendo por aí por fora. Qual é o projeto e o planejamento de Deus para isso? Para que eu possa, a partir desse momento, deixar a minha casa, me unir a uma mulher e me tornar uma família segundo o coração de Deus, que foi quem criou a família. Será que não vale a pena eu entender que tem uma forma, e quem criou a família é quem vai me dizer como é que tem que funcionar? Sim ou não? Faz sentido para você? Mas hoje nós buscamos no Google, nós buscamos informações, e outra, não quero generalizar, dizer que não tem informações boas. Tem, irmãos. A internet é uma bênção, quando bem utilizada. É uma bênção. Mas o problema é que quando nós não conhecemos o contexto geral de pessoas, de base de fé, de propósito, nós podemos receber coisas que são aparentemente boas, mas que não são corretas. Porque se eu for perguntar para você, que tem comidas que aparentemente são boas, mas que você não deveria comer, você concorda comigo? É outra informação que eu queria te entregar como chave. Não é porque é bom que é correto. Às vezes parece que o que é melhor é que seja até ruim, um pouco mais desconfortável, mas que ao longo prazo produza um fruto melhor. E nós vamos nos embaraçando, entrando no Evangelho, buscando conhecer, mas procurando coisas segundo a nossa cultura e as nossas expectativas. Logo, aquilo que me desafia, eu não acredito que possa ser de Deus. Porque Deus é bom. Vocês estão aqui? Irmãos, nesses últimos dias vai ser muito difícil você lidar com isso. Porque as pessoas estão acomodadas. E eu quero te perguntar,
O Facebook, o Instagram, isso aí tudo. Como é que é conhecido hoje? Redes o quê? Redes sociais. Mas tem a palavra rede, né? E Deus me deu assim um insight sobre essa palavra rede. Porque a rede, ela, quando eu falo, eu acho que você lembra só de duas redes. Uma para dormir e descansar e a outra para pescar, sim ou não? Mas um pescador, ele domina bem a sua rede. Ele conhece o seu instrumento de trabalho. Aquilo dali para ele não é brinquedo. Tem pescadores, ele estava aqui, eu não estou vendo mais. Alex estava por aqui, está aqui? Mas ele estava. Ah, tá, não é possível. Alex mesmo, ele é um irmão que ele gosta muito de pescar. Então ele usa aquilo dali como hobby. Mas a rede em si, quando se fala, você não pensa em brincadeira. Ou você pensa em descanso, ou você pensa em trabalho. Aí eu estava pensando em redes sociais, que é algo que parece que antigamente era só para curtir, descansar, mas hoje é muito mais utilizada para trabalho. Mas o pescador que pega a sua rede, que ele domina bem, ele lança ela no mar, onde ele não tem domínio do que ele vai puxar. Ele tem expectativa do que ele quer buscar, mas domínio ele não tem. Vocês concordam comigo? Então ele joga aquela rede com a expectativa de trazer o alimento. Ele joga aquela rede com a expectativa de prover a sua casa. E ele tem uma expectativa boa, mas você concorda que ultimamente essas redes que estão sendo lançadas nos mares, está vindo com lixo, está vindo com coisas impróprias, e de repente até talvez uma cobra, eu não sei, e aquela rede que é conhecida dele, e ele vai buscá-la, e ele pode se ferir com aquilo, por algo estar emaranhado, a expectativa que ele tinha, mas ele se lançou com tanta expectativa naquilo, e quando ele foi ver realmente não era só o que ele queria, veio outras coisas, e parece que isso mostra um pouco da rede social. Porque eu penso que não deveríamos, pelo menos, ter uma rede social para criar um fake news. Eu penso que o objetivo da rede social, ela foi criada, ainda que tenha as suas artimanhas muito bem elaboradas por trás, mas as pessoas começaram para postar fotos familiares. Eu acho que é muito interessante quando você não tem seus parentes próximos, eles conseguem acompanhar crescimento, e ver uma coisa, e ver outra, enfim. Mas se tornou um instrumento de trabalho. Mas sendo que você ou é roubado do seu tempo, ou você é roubado do seu propósito. Se você não tiver muito bem o foco do que você está fazendo, se expondo a isso, você vai achar que está conhecendo e dominando, quando na verdade você pode até estar se tornando alguém que você nem queria, simplesmente pelo fato da exposição. E você vai perceber que é muito rápido, que crianças têm mudado muito rápido, dependendo do contato que ela tenha com algumas coisas. Mas é muito rápido. A gente não, porque a gente acha que nós temos um escudo e estamos blindados a tudo. Mas quer saber se algo é bom ou ruim? Manda uma criança provar. Ela não vai mentir para você. Se for bom, é bom. Se for ruim, ela vai dizer é terrível. Se ela gostar, ela vai falar que sim. Se não, ela vai dizer também. Uma criança, ela não tem muito filtros para isso. Ela é verdadeira. Por isso que ao expor uma criança a alguma coisa, eu tenho que ter cuidado, porque ela vai corresponder ao que ela está exposta, mas muito rápido. Por isso que quando nós olhamos para crianças, a palavra nos garante, e eu posso te afirmar, você conhece a casa de uma pessoa. É fato. A Bíblia fala, quando o profeta vai falar para Davi, vocês já devem estar cansados de ver esse exemplo. Quando o profeta chega para Davi e diz, Davi, aquilo que você fez ao oculto, escondido, os seus filhos vão denunciar pelos telhados. Vai vir a luz. Não adianta. Logo, nós achamos que temos seguro o controle da nossa casa. Nós achamos que está tudo no controle. Mas as nossas crianças se expõem. A gente consegue se resguardar. Mas criança é criança onde chega. Você já percebeu isso? Sim ou não? Ou só os meus que são assim? Se criança é criança onde ela chega, ela vai ser sincera e verdadeira onde ela chega. E você começa a perceber algumas coisas.
Logo eu percebo que nós estamos um pouco desconectados do que deveríamos estar conectados. Estamos conectados em uma rede, em informações que nos desconectam de onde verdadeiramente deveríamos estar conectados, que era com a nossa casa, que era com Deus. Aí sim, nós entenderíamos o que é que precisa ser feito ou o que está deixando de ser feito, para que nós possamos verdadeiramente ser relevantes naquilo que o Senhor espera. Vocês estão comigo? Quando você pensa comigo sobre aquela questão do acúmulo, de você conhecer demais, eu lembro que, não sou tão velho assim, mas no meu tempo, concluir o 2º grau era suficiente. Sim ou não? No meu tempo era. Você é 7 anos mais novo. 7 anos as coisas andaram tanto, meu Deus. De 40 para frente a gente sabe bem disso. A gente suava para poder chegar no 2º grau, ainda que os pais queriam que nós adquiríssemos um conhecimento para nos tornar uma pessoa pública, ter um cargo público, para poder a gente ter uma segurança estável. Hoje em dia o mundo não cola mais, parece que nesse foco. A gente tenta correr para esse lado, e as formações, elas já não bastam mais, é pós-graduação nisso, mas não sei o que naquilo, MBA naquilo, é tanta coisa, é tanta informação para você conseguir chegar em alguns locais. E o interessante é que eu conheço tantas pessoas que têm acúmulos de conhecimento, estão parados, e nada do que foi aprendido está sendo colocado em prática. Não serve para o que ele teve expectativa. Você conhece alguém assim? Meu Deus, eu acho que eu vou parar. Não tem ninguém na igreja hoje, não. Eu não sei se você tem percebido que as coisas mudaram, irmãos. Não mudaram só para a igreja, não mudou só para a família, não mudou só no que você domina. Tudo mudou. Tudo mudou. E agora, mais do que nunca, nós precisamos estar atentos. Porque senão você vai continuar buscando informação, acumulando informação, mas sendo que o que você já tem, você nunca usa, você nunca pratica, você nunca se torna, você nunca chega a lugar nenhum. Você sempre está buscando atrás de mais e desprezando o que já tem. E eu preciso que vocês estejam abertos para entender que isso que Deus tem me comunicado, irmãos, é algo que nos roubou, mas nos roubou muito. Nos roubou dentro de casa quando, e entendam esse exemplo que eu vou dar, quando nós perdemos as nossas mulheres de dentro de casa pela demanda de trabalho. Antigamente não era assim. E tudo isso que foi começando a acontecer, foi nos pegando de surpresa, e foi mudando muito rápido, mas a única coisa que era dito é, mas a mulher tem o seu direito, e tem, dado por Deus. Não estou tocando nesse mérito. Mas o que eu estou falando é que nós nos aprimoramos para muita coisa, e aquilo que nós já tínhamos ficou perdido, não foi atualizado. E aí a gente vai tentando dar um jeitinho, quando dá, quando sobra. E quando sobra, você apenas está tendo acesso, e não conhecendo, porque o conhecimento vem do relacionar-se. Criança precisa de relacionamento. Família precisa da mesa, a mesa precisa ser resgatada. O estar em casa precisa ser importante. Ainda que você trabalhe fora, quando você está em casa, tem que ser em casa. Porque senão nós vamos ser roubados até do pouco que temos. Em nome do eu preciso dar o melhor. Mas ninguém pergunta para uma criança se é isso que ele quer. Se ele está satisfeito com a sua conta bancária. Se ele quer que você ganhe mais ou menos. E aí nós estamos empurrando tudo para frente. E aqui eu me encaixo, não falando mal, mas colocando no contexto igreja, por muito, foi despertado que as pessoas buscassem muito, porque afinal de contas seria uma bênção, abençoariam a igreja. Glória a Deus. Isso é bom. Isso é bom porque na verdade realmente é um fato. Mas quem acrescenta riqueza e sem trazer consigo dores é Deus, e Ele garante isso na palavra, quando nós cumprimos o princípio. Não é mérito do homem, irmãos. Quanto mais você depender de Deus, mais você vai ser assertivo no que você precisa fazer.
Logo você vai ter o resultado que você espera, você vai ter paz, você vai viver satisfeito. E você vai conseguir cumprir o propósito que Deus espera. Mas as igrejas começaram a despertar muitas coisas e potencializaram muitas coisas. E esqueceram do que nos torna a igreja, que é a família. É o ajuntar-se diante de Deus em família. E hoje tem esse fragmento. Tem essa dificuldade de pais que dizem, eu estou tendo dificuldade de trazer meu filho para a igreja. Eu tento trazer e não consigo. Talvez porque ele entenda o que você ainda não entendeu. Eu vou falar dos que estão fora, não daqui. O que as pessoas lá fora não entenderam. Que estão indo para a igreja, mas só estão perdendo tempo. Porque não está se transformando em nada, nada está mudando, nada está acontecendo. E as crianças têm percebido isso muito rápido, gente. Muito rápido. E nós é quem temos dado munição a elas, para que elas tenham acesso a coisas. Aí quando nós vamos questionar, nós às vezes nem temos mais argumento, porque eles conhecem mais algumas coisas do que a gente mesmo. Aí depois a gente diz, mas o caminho certo é esse. Mas quando nós voltamos para casa, será que é isso que estamos vivendo e ensinando lá? Esse caminho certo? Então essa dificuldade do conhecer, eu queria que você abrisse comigo em Gênesis, no capítulo 3. Pai da minha vida. Você vai colocar, filho? Gênesis 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. A palavra do Senhor fala assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Diga comigo, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, veja só que pegadinha do inferno que a serpente prepara aqui para Eva. Eu já falei para vocês que a serpente, ela entendeu que Eva deu a deixa de que ela estava confusa, porque na verdade a ordem dada para Adão era que não comesse, não tem esse que não toquem, não existia isso aí, você pode voltar depois e ler. E quando ela fala não coma e não toquem, e ela já está inclinada porque o fruto chamou a atenção dela, despertou, é bem assim que nós fazemos. Afinal de contas, a gente é despertado por aquilo que traz conhecimento. Nós precisamos, parece que é quase que vital, nós precisamos ser reconhecidos por ser conhecedores. E aí você deseja, se inclina e você diz, por que não conhecer um pouco mais? Aqui foi um engano, porque na verdade Eva já conhecia o suficiente. Ela conhecia o que era necessário, ela tinha de tudo o que precisava, ela não faltava nada. Deus apenas disse, deste, não. Quando nós não temos limites, propósitos, muito claros em nosso coração, nós vamos querer insistir em conhecer, mas nós não damos a atenção necessária ao que já temos e precisa ser preservado. E, inclusive, o que já conhecemos sobre o que Deus diz para não fazer. Tem muitas pessoas que, por não se sentirem frutíferos, aceitos, buscam muitas coisas. E eu já falei isso para vocês, quem está falando para vocês é quem já viveu isso. Pela dificuldade, da falta de afirmação, de aceitação, você busca dar resultado, você quer ser alguém, você quer ser reconhecido. Porque tudo que você menos quer é ser atingido por aquela rejeição de novo. De que você não sabe, de que você não pode. Então nós buscamos conhecer para poder ser aceitos.
ou reconhecidos pelos nossos resultados. Mas perceba que quando se fala sobre Deus, é muito complexo, porque muitas pessoas são rasas, mas tem muito tempo já de igreja. E quando você confronta, a pessoa não sabe se é certo ou errado, se deve ou não deve, se tem ou que não tem. As pessoas acham que para ser crente ou para pregar a palavra de Deus tem que fazer um curso de teologia. Você já ouviu isso? Sim ou não, gente? Me ajude. Quem disse isso? Para resolver um problema do vizinho, tem que chamar o pastor, o evangelista. Porque parece que não tem ninguém na brecha para dizer bem assim, Senhor, conta comigo, eu sei resolver isso aqui. Eu vou lá orar pelo irmão, eu tenho fé para isso, eu estou em santidade. E a igreja foi roubada de crescer e amadurecer para que nós pudéssemos cumprir o ID, que não é o pastor que vai, é a igreja do Senhor. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra o pastor. É isso? É contra a igreja. E quem é a igreja do Senhor? Vou quebrar esse paradigma de novo, mais uma vez, para que nós possamos entender. Irmão, é diferente você ser habitação de Deus, templo do Espírito Santo. É diferente, porque como indivíduo, Deus está em você. Mas a palavra fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, a palavra fala que ali ele se faz presente, manifesto, igreja. Por isso que o congregar, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, a presença de Deus manifesta-se. Não que ela não manifeste no seu quarto, irmão. Mas a diferença da igreja é isso. São 2 ou 3. O indivíduo é uma coisa. Mas 2 ou 3 é quando 2 ou 3 vão, cumprem o ID. Por isso que quando o Senhor vai enviar, ele diz, manda de 2 em 2. Quem que seria o terceiro? Ele está dizendo, eu vou estar lá como a terceira pessoa. Vai de 2 em 2. E nós fomos nos perdendo, colocando pessoas como responsáveis por tudo. E nós abrimos mão da nossa responsabilidade de nos tornar. E o pior, como se já não bastasse, nós somos uma pessoa dentro daquele contexto, mas na verdade a nossa essência, ela aparece quando vamos para casa. E isso me preocupa porque dentro dessa perspectiva do conhecer de Eva, eu vejo que ela só estava admirando um fruto que na verdade ele até poderia ser muito bonito e admirável. Mas, irmão, quem perde tempo admirando algo que não pode, está deixando Deus usufruir o que pode e o que tem. Eu vou dizer de novo. Quem perde tempo admirando o que não pode, está perdendo tempo de usufruir o que pode e o que deve fazer. Aí as pessoas querem ter acesso a Deus, quando na verdade poderiam estar vivendo assim. Mas desprezam. Aí na hora da dificuldade, correm como se fosse no Google, querendo que funcione. O máximo que você vai ver é Deus dizendo, Ele faz, Ele já curou, Ele resolve. Mas você percebe que você não consegue tocar nessa realidade? Porque é pelo relacionar-se, é pelo tornar-se. É por isso que o corpo, Deus tem me dado uma revelação, irmão, esses dias que eu tenho conversado com Suza sobre a importância do corpo, de uma forma tão profunda, que muitas coisas não estão acontecendo porque a igreja não está se tornando corpo. E a palavra fala que Jesus é o cabeça deste corpo. A importância de estarmos juntos em um só propósito, em um só local, é o que vai complementar aquilo que nós temos conhecido. Quando você pega um casal que ainda não tem filhos e ele tem comunhão com um casal que tem, ele começa a aprender e deveria ser assim. É a igreja ensinando uns aos outros. É a igreja dando assistência às viúvas. É a igreja dando assistência aos órfãos. É a igreja unida em um propósito. Que Deus, como Jesus, está lá na cabeça. Onde o óleo corre e toma conta do corpo. Então nós falamos muito sobre o aprender, sobre o confessar, sobre o arrepender-se dos pecados e deixar
para que as coisas aconteçam na nossa vida, como a Bíblia fala. Mas se você não se tornar corpo, irmão, parece que tem coisas que não mudam, porque você precisa aprender a relacionar-se e a viver de uma forma diferente. Aí as pessoas começaram a ser roubadas da igreja, por causa da bênção chamada internet. Por isso que nós tivemos a direção de Deus, irmão. Eu digo para você que foi de Deus, porque para mim no início foi complexo pensar em tirar a transmissão do YouTube. Eu não queria mexer nessa área, mas Deus falou. E nesses últimos dias parece um retrocesso, mas começou a dar resultado. Começou a trazer entendimento para as pessoas. Porque culto não é para você receber, é para você dar. As pessoas estavam ficando em casa querendo receber de Deus. Mas cultuar é você trazer a Deus. Inclusive trazer seu corpo quando Ele não quer vir. Quando você tem motivos para ficar em casa e você dizer, eu vou, nada me tira da presença do meu Deus. Porque se tem resposta e tem solução, é lá. E começamos a trazer de novo, e a resposta disso foi uma enxurrada de testemunhos e manifestação de Deus nesse lugar ontem. Porque quando o corpo se une, Ele atua no corpo, porque é Ele o cabeça. E eu abro um parênteses para te convidar, irmão. Envolve-se mais. Talvez você possa estar no dilema de dizer, eu conheço, eu confesso, eu fiz tudo, pastor, mas não acessei, porque o corpo é quem te entrega. É o corpo. Eu não vou falar para vocês, mas se vocês quiserem, procura depois a irmã Edilma, a Renata, a Verônica, ou as mulheres que estavam aqui, para você ver o testemunho de ontem, do nível de coisa que aconteceu aqui ontem, de uma sendo vulnerável, que abençoou a outra, que a outra já abençoaram a outra. E isso é corpo. Pessoas testemunhando, desfrutando da bondade de Deus e servindo a outros. Sabe por que muito do serviço na igreja, ou até fora da igreja não funciona? Porque nós somos roubados do entendimento e servimos para ser visto. Servimos para conquistar coisas e não simplesmente por amar o que queríamos ou deveríamos fazer. Mas quando nós nos tornamos quem o Senhor espera, irmão, jamais você vai fazer algo por alguém querendo algo em troca. Porque na verdade você já sabe que você já tem tudo. Irmão, não faz sentido você querer algo se você já tem. Vocês estão comigo? Como é que Eva permitiu-se querer algo, desejar diante de tudo o que ela não tinha? Ou melhor, o que ela já tinha. E se você não tiver cuidado, irmãos, é aquele dilema que a gente fala o tempo todo. A grama do vizinho é mais verde. O vizinho sempre tem o melhor. Eu vou falar de novo, as crianças não estão aqui. Teve uma oportunidade esses dias, a gente ia num carro, voltando da igreja. E meus filhos falaram de uma vizinha que eu até nem conheço. Os relatos que eu tenho dela, que ela realmente é uma bênção. Não conheço ainda. E as minhas filhas falaram, eu gosto tanto dela, porque ela é muito feliz, ela é muito alegre, sempre está sorrindo, sempre está isso, sempre está aquilo, eu peguei. Vocês estão aqui? Se você estiver conectado com Deus e com o seu propósito original, que é a família, nada vai passar de ruído errado, você segura. Eu sei, calma. Você conhece a parte que ela está te mostrando. Mas as pessoas podem chorar, filha. Ela deve ter o dia dela difícil. As coisas não são assim. Porque senão ela vai criar uma expectativa de ser uma pessoa que tem que estar feliz o tempo todo, e quando ela não tiver, ela vai se punir. Ou melhor, vai negar e vai esconder. Eu disse, não. Se você estiver triste, você tem pai, tem mãe, venha falar. A Bíblia fala que é para a gente chorar com os que choram. Se a Bíblia está dizendo que tem momento de chorar, tem momento de chorar, mas tem momento de se alegrar também. Então não cria essa expectativa. Nós precisamos estar atentos, senão nós vamos nesse dilema de que o corpo perfeito é aquele que a mídia está querendo. Não, o corpo perfeito é o que você tem, mas é o que você cuida.
Também não venha com essa história de dizer, o perfeito é o meu, porque é o meu. Mas se você não cuida, você mesmo está dizendo que não presta. Vocês estão aqui, irmão, me desculpe pela verdade. Me desculpe pela verdade. Mas você não pode dizer que ama uma pessoa se você não zela por ela. Você não pode dizer que ama algo se você não serve aquilo, se você não cuida daquilo. Foi por isso que Deus disse que aqueles que me amam guardariam a minha palavra. E guardar não é guardar em casa, no guarda-roupa não, irmão. É guardar no coração, como o salmista disse, para não pecar contra Deus. O que é não pecar contra Deus? É fazer justamente o contrário do que Ele quer. O que seria o pecado? É você ir contra o que Deus está dizendo. É você fazer o oposto. Abra comigo, por favor, em Mateus 7. Não vou dizer o versículo, porque não pode ler antes de mim, é covardia. Mas eu queria te perguntar algo. Você já percebeu? Quem era esse cara? Dava tanta da topada. Logo no início era topando, ia subir a escada e era caindo. Hoje passou, né, esse período de queda, né, filho? Já. Mas o que é que eu quero te dizer? Você já percebeu que quando você dá uma topada, na maioria das vezes, você dá uma topada, não é porque está de noite, não é porque estava escuro. Na maioria das vezes, você dá uma topada naquele degrau que está na sua casa há mais de 10 anos, e você dá uma topada nele. Você já percebeu isso? Aí eu te pergunto, é porque você não conhece que tem um degrau ali, que você dá uma topada? Me ajude, gente. É porque a gente está tão cheio de tanta coisa, fazendo as coisas no automático. A gente está tão ocupado, tão abarrotado de tanta coisa, que a gente começa a se esbarrar naquilo que a gente já deveria dominar e conhecer muito bem. As pessoas estão andando por aí tão atoladas de tanta coisa, e estão se esbarrando naquilo que já deveria dominar bem. Mateus, no capítulo 7... o verso 1 ao 5. Nós vamos ler. Mateus 7. Oi. Tá. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que vocês reparam no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga ou da trave que está em seu próprio olho? Eu acho interessante a NVI que fala uma viga. Eu fico tentando imaginar uma viga dentro do olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Irmãos, o objetivo do texto, eu entendo que no verso 5 fica claro. Deus tem expectativa que nós possamos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Sim ou não? Você entende assim? Ele tem expectativa. Mas você tem que tirar o seu primeiro. Diga comigo, não é porque eu conheço que eu tenho que estar tirando o cisco do olho de ninguém. É quando eu entendo que não tem cisco mais em mim. É quando eu me torno alguém. É quando eu passo a pegar o conhecer e me transformar. Eu posso olhar para a pessoa e dizer bem assim, eu quero te ajudar. Sabe por quê? Porque você não vai estar julgando. Irmãos, quem só conhece, é como a Bíblia fala. A letra, quem lembra do resto do versículo? Mata. Só o conhecimento pode te matar e matar pessoas. Por isso que penso eu que Deus mandou Jesus como um homem. Porque o objetivo dele era que o verbo se transformasse em uma pessoa. Se o seu conhecimento não se transforma em alguém melhor, que sirva a Deus, que se incline ao que Deus quer, talvez o que você está se aplicando a conhecer deve estar te matando mais do que te dando vida. Vocês estão comigo? E as pessoas estão se perdendo nisso, sim ou não?
Irmãos, eu acho engraçado porque eu tenho visto alguns vídeos e percebi que antigamente as crianças tinham uma oportunidade de subir, cantar uma música e tal. Joedson era desse tempo aí, não era, Bia, que ele ia para a praia jogar bola e cantava a mesma música. Mas ele achava lindo, porque era a única que ele sabia. Márcio, eu acho que deve ter visto isso também. Quem veio das igrejas batistas antigamente era assim. Não é, Susan? O cavalo de justiça. Posso falar? Vou falar. Você fala de mim. Ela cantava uma música quando era pequenininha e depois ela veio me dizer, e até hoje eu não esqueço, que ela ia cantar aquela música. Como é? Fala, lembra para mim. Cavalo de justiça. Ela dizia que era cavalo de justiça. E eu disse, poxa, mas é lindo, porque tem coisa mais bonita do que você ver uma criança se expressando, mesmo ela estando se expressando errada, mas ela se faz entendida, ela quer falar. Você acha que Deus nega isso? Eu comentei com um casal esses dias que eu tive dificuldade de acelerar o ensino de Isa ou de Yasmin, algumas coisas, porque tem umas palavrinhas que elas falavam engraçadas. Gente, era lindo demais aquilo dali. Hein, Dani? Fala aí. Era muito lindo. Mas não, tem que consertar porque está falando errado. Irmão, no tempo certo ela vai aprender. Se você estiver fazendo certo, ela vai fazer. Desfruta do teu filho, irmão. Eu ouvi isso muito, minha mãe falando. Está chegando uns vídeos de 6 anos atrás, o coração está vindo na boca. Meu Deus, cadê? Hoje a concordância verbal já está tudo bonitinho. Eu disse, não, cara, você fala errado. Vocês estão aqui, irmãos. Esse é um coração de um pai que tem prazer no filho verdadeiro, ainda que ele possa estar fazendo não tão perfeito. Você é livre nesse lugar para fazer o que é verdade. Não se aplique a querer ser quem você não é, nem aqui em qualquer lugar, irmãos. Não rouba o seu tempo. Não muda, não manipula, viva. Agora continue caminhando, porque vai chegar um momento que você vai amadurecer. Mas desfrute do seu início. Não queira fazer o que estão fazendo sem nem saber por que estão fazendo, irmãos. Torne-se pessoas verdadeiras, melhores. Capazes de dizer eu não sei. Capazes de dizer eu não tenho. As pessoas pegam versículos isolados e ficam dizendo, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Diz que tem que fazer tantas outras coisas, você não faz. E por que quer fazer esse? Porque as pessoas pegam o que condenam as pessoas, aí vem dizer, mas está escrito, você está errando nisso. E você está errando em quê? Que ninguém viu ainda. Mas seu Deus está vendo. Amém, irmãos? Vamos viver verdade. Vamos viver uma verdade que nos sare de verdade, para que a gente viva o que viveu ontem, irmãos. Não teve uma pregação da palavra, minto, teve a da pastora. O resto foi só testemunho. E Deus estava presente nesse lugar, irmãos. Porque era a verdade dita em verdade. De pessoas que estão aprendendo e não tem mais vergonha de quem foram um dia, porque hoje sabe que não são mais. Não negam a sua história. Eu te convido a olhar se aquilo que você ainda se tem no coração condenando, se é porque isso ainda não está aí. Porque se realmente já não estiver, irmão, você não tem vergonha de falar, porque isso é poderoso como testemunho para livrar outros. Nós precisamos identificar isso em nosso coração. Tirar o cisco. Para que a trave seja tirada. Ó, que expectativa de Deus. Tire isso que é pequenininho no seu olho. Mas quando você conseguir tirar isso que é pequenininho, você vai fazer coisa grande. Vocês estão aqui? Eu vou pedir que o louvor possa subir e nós vamos finalizar. Eu acho interessante, porque Deus, quando Ele quer trazer uma palavra, Ele lembra da minha vida, para que tudo aquilo que eu fale, eu possa ter tido uma experiência, de ter vivido, ou estou em transformação, ou estou colocando o pé para viver. Porque você também
Não ache que você não pode pregar algo que você não vive só porque você conhece. Desde que você esteja se aplicando a isso. Para você não estar enganando o povo, mostrando que tem conhecimento, mas você não vive. Ah, pastor, então eu só vou pregar quando eu estiver vivendo. O que eu posso te afirmar é que aquilo que você vive sai com poder. E aquilo que você está crendo sai como ensino. E junto nós vamos crescendo, já é verdade. Vocês estão comigo? Mas você ouviu já alguma vez na vida? Eu acho que esses de hoje em dia nem deve ter escutado mais. Mateus quer tirar onda comigo só porque está com 7 anos mais novo. Não ouviu eu falar aquilo? Mas eu vou dizer mesmo assim. Faça o que eu... Me ajude. E não o que... Me ajude, alguém, diga alto aí para ouvir. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É isso? Fechou? Todo mundo concorda que é isso, então, né? Você acredita... É da sua época? Glória a Deus. Eu já estou me sentindo Matusalém. Então, eu sou novo. Então, tá. Irmãos, eu ouvi muito isso. Eu ouvi demais isso. Eu ouvi outra frase também que ainda que eu entendesse, me deu trabalho de ressignificar. Meu pai falava muito, perto de quem come, longe de quem trabalha. Quem já ouviu essa também? Não era mais fácil ele me dizer, quando eu estiver trabalhando, se você quiser ficar aqui, sente distante para você aprender, para você não se machucar. Mas na hora que eu estiver comendo, você vem comer. O que é que você aprende com uma informação como essa? Irmão, trabalho, você corre. Mas seja um chepeiro pro resto da vida. Onde tiver alguém, vai lá comer, cole, peça. Sim ou não? Me ajude, gente. Eu estou falando sério. Eu estou falando sério, gente. E muito sério. Eu já falei para vocês que a forma como você ouve é a forma como vocês vão se aplicar a crer. Mas se você estiver ouvindo errado, ou você crendo errado, você vai ter resultado errado. Nós precisamos desconstruir muita coisa. Aí Jesus, não sei se você sabe que esse versículo, ou esse dito, se você achava que é um dito, é um versículo. Você sabia? Vamos ver. Abram aí comigo. Em Mateus, no capítulo 23. Por favor. E nós vamos encerrar agora. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Mateus 23, verso 1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes, me ajude, dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Me desculpe ter jogado areia no seu baldinho, mas não é um dito popular, é um versículo. Mas o objetivo aqui era porque falavam o que não faziam. Quem quer ensinar, irmão, e não vive, é melhor que fique calado. Se você pediu tanto para ser pai, seja. Aplique-se. Irmão, porque você não sabe a bênção que está perdendo. E se você está perdendo, você não sabe o que você está construindo. E Deus vai cobrar. E eu te convido a ser como Jesus foi. Mestre, você é bom. Eu bom? Bom só há um. E é o Pai que está no céu. E tudo o que eu faço é o que o meu Pai faz. A expectativa de Deus era que os filhos fizessem o que os pais fazem. Como muito foi roubado, nós nos perdemos, mas há tempo. Olha para o seu irmão e diga, dá tempo. Porque se hoje você ouvir a palavra de Deus e não endurecer o seu coração, Ele pode começar hoje mudando e fazendo grandes coisas. De você desarmar aquela estrutura de achar que conhece muito e que pode muito.
De que vale você dizer que faz ou sabe algo que você não sabe? Irmãos, eu mentia tanto quando eu era adolescente, que tinha hora que quando me perguntavam me dava dor de cabeça para eu lembrar qual foi a mentira que eu tinha dito antes. Me ajuda, tem mais gente aqui nesse lugar assim. Quando o riso é assim geral, eu sei que falou. Que vida difícil é essa de mentiroso, irmão? Você tem que fazer muito mais força para lembrar da mentira. Porque se fosse verdade, você não precisava nem falar, as pessoas iriam ver. Aí, para não ficar só em Jesus, Paulo chega e diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, e Cristo é do Pai. Irmão, a obra continua. A obra continua. E para que a gente não tivesse a desculpa, como eu já vi pessoas pegar uma tristeza dessa, que o assunto não é bom, para a pessoa se fazer valer disso em desculpa. Ô pastor, e para quem não teve pai, Deus deve dar uma trégua. Eu disse: não dá não, irmão, sabe por quê? Porque a palavra fala que Ele é o pai do órfão. Aprenda do seu pai, que é Deus, e faça o que Ele faz. E, irmãos, você será bem sucedido em tudo. Em tudo. Vocês estão aqui? Vocês concordam que a Bíblia fala que Jesus, Ele não veio para mostrar que Ele era, Ele veio para tornar-se alguém. A Bíblia fala que Ele se esvaziou de tudo e veio como homem. Ele se tornou homem. Se a gente não se tornar, irmão, de nada vale conhecer. Por isso que às vezes é até bom você conversar com aqueles irmãozinhos do interior que nem sabe falar de nada. Eu fui falar com o Mateus esses dias, a gente foi pegar uma mesa. Rapaz, eu não lembro o que foi que o cara falou, mas a gente já não escuta muito as pessoas falarem errado português. Mas na hora que ele falou, me deu uma alegria no coração. Eu disse assim: meu Deus, ainda tem pessoas assim, de verdade. Porque na verdade aquilo dali só está denunciando a história dela. Talvez ela não teve oportunidades, irmãos. Quem disse que eu tenho o direito de julgar alguma coisa sem nem conhecer? E se eu conhecesse, pior, eu deveria era fazer alguma coisa, muito menos julgar. Mas as pessoas estão se escondendo atrás de capas para não serem zombadas. Mas ninguém nunca se torna em nada. Nunca se tem fruto. E fruto esses que a Bíblia fala que durem e permaneçam. É um alto e baixo, um alto e baixo, um alto e baixo. E eu finalizo te perguntando: se Jesus te perguntasse, quem você tem se tornado? Você poderia ter coragem de dizer para Ele que tudo vê: eu tenho me tornado que nem o Senhor, pai. Eu estou aplicado a isso. Você tem coragem? É isso aí que vai pegar no final. No final vai ser nesse nível. Porque não vai adiantar a gente dar desculpa. Porque Ele não só sabe, Ele está em todo lugar, em todo o tempo. Os olhos dEle estão diante de nós. Quando você diz que está deitado e não levanta para pegar uma água, quando você diz: é porque eu estou cansado, e é preguiça. Irmãos, nós mentimos o tempo todo para não servir. E damos nome aos nossos deslizes. Irmãos, eu não sei se Deus se agrada disso não. Eu não vou nem te afirmar. Mas não faz sentido. Se você não quer, não queira. Diga que você nem é. Mas não diga que é o que você também não vive. Você é livre para isso, sim ou não? Agora, no mínimo, nós deveríamos ser de verdades. É o que eu digo muito para os homens, principalmente aqueles que vão casar. Irmão, antes de casar, dê o direito à varoa de não querer casar com você. Fala quem você é de verdade, inclusive o que você está escondendo. E se você não quer dizer para ela que tem defeito, se aplique, seja digno de caráter, de honra. Porque se você for essa pessoa, a Bíblia fala que você não precisa falar por você.
A Bíblia fala que os outros vão louvar as suas obras. Você vai ser anunciado pelos outros quando você for de verdade. O versículo para você procurar depois se quiser. Não seja a sua boca que te louve, e sim a do estrangeiro. Porque ele ainda está dizendo que de longe vão falar quem você é. Amém, irmãos? Você recebeu alguma coisa nessa noite? Eu não sei se o seu coração queima, mas, irmão, eu tenho entrado em uma luta comigo. Não foi só para perder peso, não. É em tudo. Eu vou colocar no grupo da igreja hoje um vídeo de uma doutora falando sobre um assunto que esses dias gerou uma polêmica, a gente tem debatido. Conhecia ele tecnicamente, mas não sabia que eu fosse precisar trazê-lo para a igreja tão rápido. Sobre epigenética. E você vai entender, irmão, quanta coisa você pode estar fazendo errada hoje. Que você está dizendo que é Satanás, mas é só você. Vocês estão aqui? E eu quero te dar isso como um caminho de vida, para que você viva. Quando Jesus ele chegou e disse, olha, tem um caminho de morte, ele não queria que você fosse por ele. Tanto é que ele diz, escolhe o da vida. Mas muitas vezes nós escolhemos o caminho da morte, sabendo que é de morte. E o desejo do meu coração, irmãos, do fundo do meu coração, é que você viva a plenitude de Deus, para que as pessoas desfrutem disso. Para que a nossa casa seja guardada e preservada nesses dias maus. Para que a gente consiga resgatar aqueles que estão perdidos às margens. Não é se você conhece, é se você é. O louvor vai ministrar uma canção. E eu vou dizer o último versículo, para você ver como é poderoso quando você se torna alguém. Vem Pedro subindo para ir para o templo. Ele estava sozinho quando aquele aleijado estava lá na porta chamada Formosa, ou ele estava com outro discípulo de Jesus? Quem lembra? Quem lembra? Alguém, gente? Diga comigo, tinha dois. Você concorda que quando tem dois não tem como mentir? Porque se você está acobertando a mentira do outro, você é mentiroso que nele. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Ande com o outro. Porque na hora que um errar, você diz, ei, macho, alinha isso aí. É para ser assim, dois. E para quando concordarem, ser verdade, ligar na terra e ser ligado no céu. Verdade. Aí vem Pedro. Aí o paralítico pede esmola, como era de costume. Sim ou não? Mas ele fala a verdade. Nem prata, nem ouro eu tenho. Mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta. Ele pula. Você tem Jesus mesmo? Vocês estão entendendo como é que é? Nós queremos ter tantas outras coisas, irmãos, mas o que deveríamos ter certeza do que temos, para mudar a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas, nós nunca damos. Nós nunca damos, porque temos medo de saber se tem ou não. Se eu orar, será que vai funcionar? Jesus. Enquanto o louvor estiver ministrando uma canção, queridos, não vou pedir que você venha aqui na frente, mas eu queria que você saísse daqui triste, se for necessário, mas que você descubra hoje a verdade do seu coração, e que isso te coloque em movimento, que isso te coloque em uma construção, que isso até te faça perder coisas, mas que você ganhe aquilo que importa, porque a Bíblia fala que quando você decidir perder a sua vida, é que você vai ganhar ela. Quando você perder a oportunidade de estar certo, você vai ganhar algumas oportunidades de falar de Jesus. Mas enquanto você se impor para querer ser o bom e mostrar, irmãos, talvez o povo do seu lado nem quer mais ouvir, porque ele olha para você e não vê o que você fala. Jesus nunca forçou falar nada para ninguém, mas onde ele chegava, ele era a salvação, a cura, o milagre, a manifestação de Deus. Amém.